Vocês são meu tudo em tudo. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj, 13 de dezembro de 2020, parte 7. Pergunta: como se tornar mais tolerante? Praticando. É necessário praticar devoção e a tolerância virá. Você pode me ver também. O quanto estou tolerando. Eu costumava bater nas pessoas às vezes, mas agora tenho que esquecer meu pau e estou mordendo meus braços. Quanto estou tolerando? Não posso vencer ninguém. Em vez disso, estou mordendo meus próprios braços. É preciso tolerar tudo. Pergunta: Então, Srila Acharya Maharaj está falando sobre a pergunta do devoto, como adquirir mais tolerância. E Srila Govinda Maharaj falou das quatro principais qualidades que o devoto tem que ter para conseguir cantar ininterruptamente o santo nome, que Mahaprabhu escreveu isso. Humildade, tolerância, dar honra a todos sem querer em troca. É o mais importante, é a tolerância. Então o devoto pergunta, e Srila Acharya Maharaj fala, como vamos adquirir tolerância, mais tolerância? Mais é estranho, né? Porque ninguém tem tolerância nenhuma. Então não é mais tolerância, adquirir tolerância. E somente com a prática devocional, porque a tolerância não está na mente, não está na inteligência, não está na parte material. A tolerância é a limpeza da alma. Conforme vamos limpando a alma, vamos nos tornando mais tolerantes, mais humildes, dando honra a todos sem querer em troca. Porque a limpeza da alma vai fazer com que a Minaya descenda e a verdade, a tolerância é a verdade, a humildade é a verdade, dar honra a todos sem querer em troca. Esse é o reservatório, Srila Govinda Maharaj falava, esse é o reservatório para captarmos a devoção, para captarmos a Minaya. Senão é como diz Srila Acharya Maharaj, é um copo furado, é uma peneira. Se você não é humilde, não é tolerante, não dá honra a todos sem querer em troca, a informação ela vem e escoa pelos buracos da peneira, pelos buracos do copo furado. Então a tolerância é extremamente importante. E aí Srila Acharya Maharaj fala, veja meu exemplo. Srila Acharya Maharaj é tolerante ao extremo. Se existe um extremo de tolerância, é Srila Acharya Maharaj. Com oposição, com todos. Perguntas inapropriadas, enfim, com tudo que é feito para ele é muito tolerante. Muito humilde, muito tolerante. As qualidades realmente de um devoto puro. Então, não há outra forma de adquirir tolerância, humildade, dar honra a todos sem querer em troca, sem a prática devocional da forma correta. Praticar devoção e a tolerância virá. Você pode me ver também. O quanto estou tolerando. Eu costumava bater nas pessoas às vezes, mas agora tenho que esquecer meu pau e estou mordendo meus braços. Quanto estou tolerando? Não posso vencer ninguém. Em vez disso, estou mordendo meus próprios braços. É preciso tolerar tudo. Pergunta: por que colocamos tilaka com o dedo anular? Na verdade, já lemos esse texto. Eu estava percebendo que já tínhamos lido, mas agora na hora da tilaka. Comentando somente sobre essa pergunta, para quem não viu outro dia, por que colocamos? Não importa porque colocamos com o dedo anular, ou com o dedo mínimo, ou com o dedo médio. Ele fala que não podemos usar o dedo indicador, porque o dedo indicador é o dedo de apontar para o outro, de colocar o dedo na cara do outro e falar, você está errado. Mas isso está nas escrituras, sim, mas isso não importa para a nossa devoção. Por isso que eu falei que ele é muito tolerante. Faz uma pergunta desse tipo para ele, que não tem nada a ver com devoção, é extremamente a mente que está querendo saber, a curiosidade, e ele responde, mesmo assim, ele é o extremo da tolerância.
Mas temos que tomar cuidado, para que perder tempo, fazer o guru perder tempo com uma pergunta que não tem significado nenhum espiritual. O que adianta a pessoa saber se é com o dedo indicador, com o dedo mínimo, com o dedo médio, com o polegar? O que adianta saber isso? Vai aumentar a devoção? Vai fazer você passar mais vezes a tílaka na testa? E não só na testa, no corpo inteiro? Não é só na testa que passamos tílaka. As pessoas pensam, os novos, que somente na testa. Não, os pontos são no corpo todo, 12 pontos. No corpo todo não, mas tem 12 pontos que devemos passar. E cada ponto se fala um mantra, um dos nomes de Deus. É importante passar nos 12, não somente na testa, onde aparece. Temos que passar nos braços também, temos que passar no abdômen, temos que passar no externo. Tem vários locais para se passar. Então, a pessoa tem que aprender. Quem não tem os pontos com os nomes, me mandem um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, eu passo para vocês, eu tenho o desenho com os nomes. Então é importante, toda vez que tomarmos banho, após o banho, passe nos 12 pontos, não somente na testa. Fica escondido, não importa, mas você falou os nomes de Deus, você marcou seu corpo com tílaka, que é muito auspicioso. Então, temos que fazer isso, sim, o devoto deve fazer isso. São pouquíssimos devotos que sabem os nomes dos pontos que são passados no corpo de tílaka. E não é somente um brahmane, quem recebeu a iniciação de brahmane que pode fazer isso. Não, todos nós podemos, qualquer um pode, porque você fazendo isso, você também está fazendo um processo devocional. Também é bom para a devoção. Então vamos agora realmente para a aula que não lemos ainda. Silathyara Maharaj agora vai falar sobre a pregação. A importância da pregação. Então é uma aula extremamente importante e vamos prestar muita atenção nessa aula. Larguem o celular, larguem tudo que estão fazendo e vamos prestar atenção na aula. Tempo perfeito para pregar. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 20 de dezembro de 2020, parte 1. É preciso praticar. A prática leva à perfeição. Sempre pratique a consciência de Krishna, sempre lembre-se do Senhor, lembre-se do Absoluto. Somos servos do Senhor. Dasa no dasa. Devemos saber e lembrar nossa identificação. Sempre esquecemos do Senhor pela influência do ambiente ilusório. Mayadevi é muito forte. Ela pode nos tirar do serviço. Ela sempre espera que apareça uma lacuna em nosso serviço e então imediatamente aproveita essa oportunidade e ataca. Então esse é o grande problema. Maya nos ataca quando tem uma lacuna, quando tem espaço entre um serviço devocional e o outro. Por quê? Porque a mente, quando não está fazendo serviço devocional, ela vai pensar o quê? Besteira. E o que é besteira? Tudo que não é relacionado a Deus. Então, temos que fazer serviço devocional. Essa é a única forma de afastar Mayadevi. Durante um período, sim, mas não importa. Pelo menos durante aquele período, você não está com Mayadevi atacando sua mente. Então, como disse Silathyara Maharaj, a prática leva à perfeição. Sem prática, isso não é somente no lado devocional. Se você quer ficar bom em alguma coisa, você tem que praticar. Se você quer ficar bom no idioma, você tem que estudar e praticar, pronunciar as palavras, enfim. Se você quiser ficar bom em tocar um instrumento musical, você tem que praticar. Quanto mais pratica, melhor você ficará. Não que você vai chegar à perfeição, porque cada um tem uma habilidade. Tem pessoas, eu tinha um professor na faculdade, quando eu fazia faculdade de educação física, ele falava, o campeão, ele já nasce campeão. Mas ele tem que treinar, senão ele nunca vai ser um campeão. Aquele que não é um campeão, não tem na carga kármica dele ser campeão, ele pode treinar a vida inteira, ele nunca vai ser um campeão. Temos vários exemplos disso.
né? Eu não vou citar nomes, até ia citar um nome, mas não é muito bom. Era um corredor que chamavam de tartaruga, né? Um brasileiro, então não vou citar o nome dele. Mas ele não nasceu para ser campeão. Ele treinou muito, era um cara muito aplicado, diferente do Ayrton Senna, né? Que além de ser nasceu para ser campeão, ele treinava muito também. Então esse é um exemplo clássico. Da mesma forma, lá do devocional, temos que treinar, praticar. A prática devocional é muito importante, ela leva à perfeição, como disse lá Chara Maharaj. E uma grama, foi dito uma vez aqui no templo de São Paulo, por um sannyasi, que uma grama de prática vale mais do que uma tonelada de teoria. Isso na Bhakti Yoga. E não só na Bhakti Yoga. Se você pegar também, você sai de uma faculdade, vai de medicina, por exemplo, você não sabe nada quando você sai da faculdade. Por quê? Porque você só estudou teoria, você teve pouquíssimas aulas de prática. Por isso é feita a residência na medicina humana. Por isso você tem que fazer para praticar no dia a dia. Então a prática devocional é extremamente importante. Não adianta você saber os 64 processos devocionais. Não adianta saber os 9 principais, os 2 principais. É importante saber, sim. É importante saber, mas tem que praticar eles. Senão ficará tudo na teoria, tudo no livro. Nosso caminho não é Jnana Yoga. Srila Siddhar Maharaj fala, o nosso caminho, a Jnana Yoga, é a casca do arroz. O conteúdo é o grão do arroz. A Jnana Yoga é a casca. A casca não serve para nada. O conteúdo é o grão de arroz. E o conteúdo, o que é? O conteúdo da Bhakti Yoga é a devoção e amor por Deus. Esse é o conteúdo da Bhakti Yoga. Então, não adianta ficar somente querendo estudar. Temos que praticar. E a prática, como disse o Acharya Maharaj, leva à perfeição. Então, temos que ter essa consciência. E o relacionamento que temos que ter com Deus, com os Vaishnavas, é de servidão. Dasa, dasa, anudasa. O servo do servo de Deus. É um relacionamento de servidão. Então, enquanto acharmos que os outros têm que nos servir, estaremos longe do caminho devocional. É muito importante isso, a prática. Por isso, Srila Acharya Maharaj fala, não deixe de praticar um dia. Não existe feriado. Ah, hoje é Natal, ontem, né? Ontem foi Natal. Ah, no Natal eu não vou praticar, vou somente desfrutar. Não, está errado. Se você quer vida devocional, você tem que praticar. Ah, hoje é véspera de Natal, não importa o dia que seja. É carnaval, é ano novo, não importa. Todo dia é dia de praticar a devoção. Não existe feriado, não existe férias. Ah, minhas férias, 30 dias. Justamente nas férias materiais que você tem que se aplicar. Temos um exemplo clássico disso no México. O México, muitos e muitos devotos não podem ir direto ao templo, porque trabalham o tempo todo, o templo é longe da sua casa, e o que eles fazem? Muitos e muitos. Foi falado por um mexicano que esteve aqui, e ele viveu muito tempo no templo, ele falou isso. O devoto entra de férias 30 dias no México, ele vai morar no templo 30 dias. Ele não vai visitar a família, ele não vai viajar para cá e para lá para conhecer um lugar, ele não vai ficar em hotel, não, ele vai para o templo servir. Então, em 12 meses que tem um ano, ele fica um mês direto no templo servindo. E sempre tem coisa para fazer no templo. Esse é o humor correto de devoção. Não achar que eu tenho um mês de férias. Então, você pegou férias do seu trabalho material, que consome sua energia o tempo todo. Vamos servir Deus nesse tempo que você tem. Você terá 24 horas por dia para servir Deus. Então, vai servir aonde? Na sua casa? Ninguém fica fazendo 24 horas de serviço na sua casa. É praticamente impossível o serviço a Deus. Sempre vai ter uma coisa, sempre vai ter outra, alguém te liga, alguém faz isso, sempre vai ter algo. E também falta de vontade. Em casa sozinho é muito difícil de fazermos. Então temos o exemplo clássico. Então não tem feriado, não tem férias, não tem aposentadoria.
é eterno, o serviço devocional é eterno. E o dia que atingirmos o mundo transcendental, lá sim começará o real serviço devocional. Aqui na Terra, poderemos começar o real serviço somente quando estivermos em Sharanagati, a entrega total a Deus. Aí sim teremos o serviço real, o serviço espontâneo. Hoje não fazemos o serviço espontâneo. Fazemos porque o Guru orientou. Já é uma grande coisa, claro. Mas, através da vida e marga, regras e regulamentos que o Guru nos orienta, algum dia atingiremos serviço espontâneo. Então, tem um exemplo também de Srilacharya Maharaj falando, no início, o Guru fala, adore a deidade para o Pujari. Então, ele vai fazer o arati, ele vai oferecer a comida. E, espontaneamente, ele vai começar, com o tempo, a fazer mais coisas do que o Guru pediu. Tem um devoto que já abandonou o corpo, era um Pujari que tinha na nossa missão, na época de Gurudeva. Me contaram, eu não lembro direito, acho que era em Londres que ele fazia o puja. Ele já abandonou o corpo. E ele colocava escova de dente com pasta de dente ao lado da deidade. Para a deidade escovar o dente, depois da oferenda de boga. E Gurudeva falou para ele, nem em Navadvipa nós fazemos isso, mas ele tinha esse carinho, ele tinha espontâneo, serviço espontâneo, ninguém mandou ele fazer isso. Então podemos realmente ter o serviço pleno, total aqui no mundo material quando estivermos em Sharanagati, na entrega total. Mas é extremamente importante a prática diária para chegarmos algum dia à perfeição. A perfeição, claro, não a perfeição como deve ser feito, mas o nosso melhor, a nossa perfeição máxima que conseguiremos. Porque cada um vai ter um estágio. A perfeição de um não é a perfeição do outro. Isso nunca vai acontecer, não somos iguais. O celular saiu do ponto de novo. Vamos ver se eu acho aqui onde estávamos. Deixei minha família muito jovem, mas agora tenho que esquecer meu pau e estou mordendo bater em você. Ou você pode ameaçar, mas considero todos vocês minha família. Por isso, às vezes posso castigá-los, às vezes dar amor e carinho. Eu vou voltar um pouquinho. Às vezes se usá-lo. Você pode usar outros dedos, mas não use o indicador. Ah, essa aula já terminando. foi. Essa aula já foi. Estávamos na outra que saiu do ponto. Vamos começar do início, não tem problema de escutar novamente. Tempo perfeito para pregar. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 20 de dezembro de 2020, parte 1. É preciso praticar. A prática leva à perfeição. Sempre pratique a consciência de Krishna. Sempre lembre-se do Senhor, lembre-se do Absoluto. Somos servos do Senhor. Dasa no dasa. Devemos saber e lembrar nossa identificação. Sempre esquecemos do Senhor pela influência do ambiente ilusório. Mayadevi é muito forte. Ela pode nos tirar do serviço. Ela sempre espera que apareça uma lacuna em nosso serviço e então imediatamente aproveita essa oportunidade e ataca. Encantada por Maya, a alma condicionada não tem conhecimento ou lembrança de Krishna. Aqueles que são atacados pelo ambiente ilusório sempre se esquecem do Senhor. Nesse mundo, os médicos sempre tratam os outros, mas não pensam no próprio tratamento. Os cientistas inventam tantas vacinas, pensam nos outros, mas não pensam em si próprios, suas almas. Esse é o problema. Qual é a fonte de tudo? Esta é a questão principal. Eles não pensam nisso.
E esse é o seu principal problema. É necessário adotar uma vida simples e o pensamento elevado. Para que viemos a este mundo? Qual é o propósito deste corpo? Nosso maior problema é que não usamos este corpo para o propósito adequado. Eu sei que você mora bem longe da cidade, mas isso não é um problema. As pessoas das aldeias são sempre simples de coração. Você pode pregar para elas. Então, Sivat Maharaj vai começar a falar sobre a pregação. Mas antes ele fala, os médicos, eles se dedicam somente ao corpo dos outros. E ao seu corpo também. O cientista, ele quer inventar a vacina, ele quer fazer isso, fazer aquilo, mas ele não pensa nele. Nele que eu digo a alma. Claro que o cientista pensa no corpo dele, ele quer desfrutar também. Mas ele não pensa nele porque nós somos a alma. Ele não pensa na alma, ele pensa somente nos outros, mas não na alma dos outros. Os cientistas estão agora desesperados, já descobriram a vacina, não sabemos se é correto ou não, se vai funcionar da Covid-19, mas é para o corpo dos outros, para o corpo dele, não para a alma. Então o foco é errado. O foco de todos é errado. Por que viemos nesse mundo? Por que estamos no corpo humano? Não é para ser como um animal que cuida do filhinho, para o predador não pegar, que o macho também ajuda a cuidar do filhote e procriar, e ter um lugar para dormir, e ter comida. Não é isso. Não viemos no corpo humano, agora na Terra, para fazer isso. É isso a ilusão, Maya nos ilude com isso. Todos ficam felizes de ter uma casa boa, que tem enchente na TV e a pessoa pensa, nossa, que bom que a minha casa não enche de água. Graças a Deus. Não, não é graças a Deus, é graças ao seu karma. Você teve ações anteriores que possibilitaram você de morar num lugar que não dá enchente. Da mesma forma que aquele que mora num lugar que tem enchente perde tudo. Todos os móveis da Casa Bahia, todos os móveis da Marabras, em qualquer lugar que ele compra, normalmente são lugares ruins de se morar, onde tem à beira de rios, às vezes é em mananciais que a pessoa constrói suas casas. Então é karma ruim. Deus não está influenciando nisso, Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá livre-arbítrio. Fazemos coisa ruim, vamos colher coisa ruim. Fazemos coisa boa, vamos colher coisa boa. Mas a coisa boa e a coisa ruim não é servir Deus. Servir Deus é a única coisa essencial que temos que fazer. O corpo humano, Deus nos deu esse corpo humano para servirmos a Ele. Não para ficarmos como um animal, nascendo, crescendo, tendo aquela vida, envelhecendo e morrendo. E na próxima vida a mesma coisa. E na outra vida a mesma coisa. O ser humano é a única espécie que pode servir Deus por si só. É a única espécie que pode ter a concepção de falar, eu não sou esse corpo, eu sou a alma. Eu tenho que servir Deus. Deus é a suprema personalidade. Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ele é o desfrutador supremo. Temos que dar tudo para Ele, porque tudo é por Ele e tudo é para Ele. Tudo foi criado por Ele. E tudo foi criado por Ele, para Ele. Nós queremos que tudo seja para nós. Isso aí é o nosso ego. Tudo tem que ser para nós. Queremos sempre que os outros façam as coisas para nós. Se a pessoa não faz para você, você fica magoado. Você está sempre esperando que os outros façam algo para você. Mas você não tem essa vontade de fazer pelos outros. Temos que dar honra e respeito e fazer tudo pelos outros sem querer em troca. E quando eu falo fazer tudo, é fazer para a alma dos outros. Essa é a coisa principal. Todo mundo fala, a melhor coisa é ajudar os outros. Sim, o que Deus mais gosta é que nós ajudamos os outros. Mas a concepção que os outros são as almas, não são os corpos. A concepção correta é que os outros são almas.
Todos são almas, não são corpos. A alma está naquele corpo naquele momento. Então, nós temos que ajudar a alma, não o corpo. Enquanto você ajuda o corpo, não tem nenhum significado espiritual para a pessoa nem para você. Ajudar o corpo dos outros não tem nenhum benefício para o outro, porque o outro é a alma, né? Ele não é o corpo. E muito menos para você. Se você ajudar o corpo do outro, você não está fazendo nada devocional. Nada para Deus. Deus em nenhum momento, as nossas escrituras falam, dê algo material para alguém. Em nenhum momento ele fala isso. Temos que dar divedoia, o processo é divedoia, misericórdia para as almas. Nameruti, cantar o santo nome com prazer. Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Servir devocionalmente os Vaishnavas. Não é servir o corpo de ninguém. Divedoya Namiruti Vaishnava Seva. Shilacharya Maharaj escreveu isso no seu livro Orientação 3, o Padeshi 3, falando o que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O nosso foco é distribuir para a alma de todos a consciência de Krishna. Distribuir misericórdia para todos. Não vamos perder tempo, como diz Srila Siddhar Maharaj no seu livro, não vamos perder tempo dando algo temporário para ninguém. Isso é uma perda de tempo, é uma perda de energia. Temos que concentrar toda a nossa energia, que já não é muita, temos que concentrar para distribuir algo para a alma, não para o corpo. Então, por isso agora Shilacharya Maharaj vai começar a falar sobre a pregação. Ele fala, eu sei que você mora longe da cidade, mas vá pregar na cidade, no vilarejo. Porque o coração de quem mora no vilarejo é um coração mole. O que significa isso? Ele não está com o copo cheio. Ele está apto a receber a informação. Quem mora na cidade tem um coração duro, um coração de concreto, como a cidade. Ele está com o copo repleto. Se não é de outra religião, é de Maya. Maya dominou totalmente o copo dele. É difícil aqui no mundo material, numa cidade grande. Por isso, Prabhupada veio pregar nos Estados Unidos, nas principais cidades. Ele foi direto para Nova York, se eu não me engano. Então, o lugar que é depois de São Paulo, quer dizer, acho que é pior que São Paulo lá. Então, São Paulo é a segunda pior cidade do mundo, materialmente. Maya atua muito forte em Nova York e talvez o segundo lugar seja São Paulo. Então as pessoas estão com o copo cheio de Maya. E aí, mas temos que pregar aqui? Sim, temos que pregar aqui também. Se tiver uma gota de lugar no copo da pessoa, temos que colocar essa gota com a consciência de Krishna, com a consciência real. É difícil? É. Poucas pessoas vão aceitar? Sim. Shilacharya Maharaj fala, a consciência de Krishna é para poucos. Não é uma religião, não é filosofia de massa. A massa quer desfrute material. A massa não está procurando Deus. A massa quer desfrute material e procura a Deus para pedir algo material para Deus. A grande massa da população mundial está querendo algo de Deus, não está querendo servir Deus. Não está interessada em ter amor por Deus. Está interessada em usar Deus para que Deus forneça o que a pessoa precisa materialmente, o que ela quer materialmente. Isso não é religião. Religião é religar Deus, religar a alma a Deus, mas não através somente do pedido, pedir, pedir, pedir. Temos que querer, a maioria das religiões falam, amar a Deus, temos que ter isso. Ontem foi Natal, o aparecimento do Senhor Jesus Cristo, e ele deu o princípio básico, ele deu o alicerce da religião, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não está sendo feito o que Jesus Cristo falou. Mesmo o cristianismo, talvez alguns, claro, não podemos fazer nenhuma afirmação que todos estão assim, mas é a exceção aquele que prega
que temos do cristão, que prega que temos que servir Deus, que temos que amar a Deus sobre todas as coisas. A maioria dos cristãos prega para que você ganhe algo material de Deus. Você faz isso para Deus, você pede para Deus, Ele te dá algo material. Não é o nosso caso. O nosso caso é servir Deus. Tem uma outra aula agora de Srilacharya Maharaj, talvez amanhã ou segunda-feira, não sei, a gente vai ler, ele falando que a única coisa que podemos pedir para o Guru é fé. Eu postei hoje isso no grupo do Templo de São Paulo. Vamos ler isso mais para frente. Mas ele fala, a única coisa que podemos pedir para o Guru é fé. Devoção. É isso que podemos pedir. Então agora vamos prestar atenção que Srilacharya Maharaj vai falar sobre a pregação. A elas. O coração de quem vive nas cidades, rodeado de concreto, fica muito duro, mas as pessoas das aldeias têm o coração mole. Então, se você puder pregar para as pessoas das aldeias, será bom. Agora é o momento perfeito para pregar. Dia após dia, todos nós estamos envelhecendo, e à medida que você envelhece, não consegue fazer uma apresentação tão boa da consciência de Krishna. O Senhor também não gosta de algumas coisas, tanto quanto gosta de pregação às pessoas novas e jovens. Tudo tem seu tempo certo e é preciso fazer as coisas na hora certa. Então aqui foi falado que quando vamos envelhecendo, vamos perdendo energia, não conseguiremos pregar da forma correta. Não que não conseguiremos pregar da forma correta, mas não teremos energia para pregar tanto. Srila Govinda Maharaj certa vez falou que quando ele era jovem, ele dava 50% de toda a energia que ele tinha para a devoção. Você veja só, Srila Govinda Maharaj dava 50%. É extremamente elevado isso. Nós damos o quê? 1%? 2%? Quantos por cento você que está assistindo dá por dia para Deus? Para a pregação ou para Deus de alguma forma, servindo Ele? Outro dia fizemos essa conta, 10%, acho que dá 2 horas e 16 minutos, alguma coisa assim, 2 horas e 20 minutos, por falta disso. 10%. Srila Govinda Maharaj dava 50% quando era jovem. E aí ele fala, hoje que eu estou idoso, eu dou 100%, mas eu só tenho 50% da energia. É isso que vai acontecer conosco. Se hoje, jovem, nós damos menos de 10%, imagina quando ficarmos idosos. Quanto vamos dar? Srilacharya Maharaj falou também, não sei se é nessa aula, eu já li a aula dele recente, ele falando que o idoso ele vai ficando menos tolerante. O idoso vai acentuando todas as más qualidades, vai acentuando no idoso. Conforme vai passando o tempo, o idoso vai ficando preguiçoso, ele vai ficando, realmente é isso que acontece. Eu estou ficando idoso e eu estou percebendo isso. Então, você fica preguiçoso, você não tem energia, você fica cansado, né? Então, se hoje você é novo, e é uma outra aula de Srilacharya Maharaj, aproveite quando você é novo. Você é novo de tudo, não é assim, quando eu ficar velho eu vou me dedicar a Deus. Você vai se dedicar, mas você não vai ter energia e nem vontade de se dedicar a Deus. Você vai estar doente, tomando remédio, preocupado no horário certo do remédio, né? Tem idosos, às vezes nem são idosos, né? Hoje em dia o pessoal novo também toma muito remédio, mas a pessoa está lá, tem que colocar o celular com 10 apitos por dia para dar, cada 8 horas toma um remédio, a cada 6 horas toma um remédio, e não é a homeopatia. Antigamente, quando eu era criança, eu tinha um tio meu que era muito ligado em homeopatia, e era aquela homeopatia que você tomava remédio de hora em hora. E na época não tinha essa tecnologia de celular, de relógio que toca, apita. Então ele ficava o dia inteiro ligado naquilo, para não perder o horário de tomar as bolinhas, os glóbulos
de homeopatia. Então a idade vai chegando, nós vamos diminuindo a devoção, o serviço devocional. Então temos que aproveitar enquanto somos novos, temos que pregar. O principal é pregar. Aí, como foi falado, o que Deus mais gosta que façamos de todo o serviço devocional é pregar para os novos. Sair de porta em porta, como Silachar Maharaj fala, é necessário. E temos o exemplo clássico aqui do Juliano, que está aqui hoje. A Shunanda também. A Shunanda recebeu o panfleto na mão dela. Ela estava na porta da casa dela, ela recebeu na mão. O Juliano não recebeu na mão, mas ele está aqui hoje, porque ele leu o panfleto, viu o conteúdo que tinha no panfleto do Templo de São Paulo, ele viu o endereço e veio aqui. É de porta em porta. Mahaprabhu falou, pregue de vilarejo em vilarejo. Aí Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada falou, de porta em porta. E Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj falou, pregue de coração a coração. Temos que pregar de um a um. É extremamente importante, por isso que Silachar Maharaj está falando para os devotos. Para todos os devotos, preguem, é o que Deus mais gosta que nós façamos. Neste mundo, as pessoas dizem que a juventude é para se divertir, mas isso é completamente incorreto. Se você não tentar pregar e praticar desde a sua juventude, o que será de você na sua velhice? É como se você pudesse dar vegetais verdes frescos ao Senhor e honrar prachada. Isso é muito bom. Mas se você oferecer vegetais enrugados com 15 dias e colhidos, não será bom. Portanto, a juventude é a época perfeita para pregar. As pessoas neste mundo pensam que devem desfrutar quando são jovens, devem trabalhar e estabelecer sua própria vida, mas isso não é certo. Agora envelhecido, sou afligido por doenças quíntuplas. Diga-me, como devo servir? Quando chega a velhice, sempre sofremos de 5 tipos de doenças. Os idosos não têm tanta paciência, não conseguem tolerar tanta austeridade, e então surgem tantos problemas de saúde e obstáculos em suas vidas devocionais. Compreenda a essência da vida. A vida é temporária e cheia de todos os tipos de perigo. A vida é muito curta e muito incerta. Podemos perdê-la a qualquer momento. Além disso, tantos perigos, problemas e obstáculos surgem nesta vida, mas não devemos perder tempo. Devemos imediatamente nos abrigar na orientação do Santo Nome. Faça devotos e pregue. Neste mundo, poucas pessoas aceitarão a consciência de Krishna, mas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura diz que você não deve ficar desanimado. Você tentará e tentará. Sempre tente pregar. Vá de porta em porta. Eles podem expulsá-lo de sua porta, mas isso não é um problema para você. Se eles os expulsarem, sua tolerância aumentará cada vez mais. Estas são as palavras de Srila Prabhupada. Estou implorando apenas por uma coisa. Venha conosco e cante Krishna. Nós apenas imploramos a todos. Por favor, diga apenas Krishna. Por favor, pratique a consciência de Krishna. Isso é tudo o que oramos a eles. É preciso entender isso. Estou pedindo a todos vocês. Por favor, preguem mais e mais. Veja só o pedido de um devoto puro, Silachara Maharaj, o que ele está falando, o presidente Sevaitacharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati atual. O que ele está falando, o que ele está pedindo, preguem mais e mais e mais. Estou pedindo a todos. Esse é o pedido dele.
Se escutamos isso, por que não estamos fazendo? O médico está falando, faça isso. Ele é o médico da alma, de todos que pertencem ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele é o médico principal. Tem os auxiliares? Sim, tem os auxiliares, mas ele é o médico principal. É o dono da cadeira, é o dono do assento. E ele está falando, pregue mais e mais e mais. A todos ele está falando isso, não é especificamente para um ou para outro. Então temos que seguir o que ele está falando. Não há dúvida sobre isso. E não é somente uma aula que ele está falando isso. A vida é curta, como ele falou. E a idade vai trazer doença, vai trazer um monte de problemas. Você imagina hoje. Hoje, os novos, toda vez que abre e fecha o altar, temos que prestar reverências. Dandavati, Pranam. Os homens Pranam, os homens Dandavati Pranam, as mulheres somente a reverência, somente Pranam, não Dandavati, não completa a reverência. Aí fazemos isso durante um programa, sei lá, umas 6, 7 vezes, talvez. Nunca contei, mas são bastante vezes que fazemos. À noite, principalmente, porque fechamos para cantar para Tulasi. E somos novos agora. Pelo menos quem está aqui é novo. Então, a pessoa às vezes fala, poxa, mas de novo, pode pensar. A mente pode pensar. Maya está na mente da pessoa. Não sei se vocês que estão aqui já pensaram isso. Mas às vezes pode pensar, poxa, mas de novo eu vou ter que fazer a reverência? Acabei de fazer. Imagine quando tiver com mais 50 anos, em cima do que já tem hoje. Mais 40 anos, que vai estar doendo as costas, o joelho dói, enfim, tem um monte de problema, está gordo. E com a gordura tudo é mais difícil, a musculatura diminui, a idade faz isso. Na maioria, pelo menos, a grande maioria das pessoas. A gordura domina o corpo e a musculatura vai indo embora. Por quê? Porque isso é natural. O idoso entra em catabolismo, vai perdendo massa muscular. E aí com menos músculo, que é quem vai fazer a força para você fazer a reverência, e mais gordura, como ficará? E aí a preguiça vem. E aí você começará a tocar o chão e pôr na mão na testa. Eu já vejo várias pessoas novas fazendo isso. Imagina um idoso. Então a idade só dificulta. Shripata Passi Maharaj falava, nada vai arrumar a gravidade. A idade chega, a lei da gravidade vai atingir você. Começa a cair tudo. Seu corpo começa a cair, não tem jeito. Aí cai a bochecha, a pessoa vai lá e faz uma plástica, coloca gordura na bochecha. Aí a mulher, o homem, às vezes, sei lá se tem homem que se preocupa com isso, mas as mulheres começam a dar tchau com o cotovelo encostado no corpo para não balançar o braço aqui embaixo. Então, e aí começa, estica daqui, estica de lá e faz plástica aqui. Mas isso daí é uma ilusão. Não somos o corpo, mas a idade é assim. A idade vai piorar o corpo humano. O seu corpo vai desgastar. Não tem como não fazer isso. Por mais que você coma orgânico, por mais que você faça Hatha Yoga, por mais que você faça uma atividade física, aeróbia, por mais que você treine musculação, diminui o envelhecimento, não é que diminui, mas retarda, sim, retarda, mas o envelhecimento vem e todos nós vamos morrer. Então vamos concentrar na alma, na nossa alma e na alma dos outros, porque nós somos a alma. Não vamos gastar horas e horas e horas e horas do dia, como todos fazem, com o corpo. Isso é inútil. O foco tem que ser a alma, sempre a alma. E a pregação, o que Deus mais gosta para nós elevarmos nossa alma, para nós limparmos nossa alma, o que Deus mais gosta que nós façamos, como disse lá Chara Maharaj, é falar, distribuir a consciência de Krishna para os novos. Distribuir para os novos. Aquele que nunca ouviu falar da palavra Krishna. Tem muitos novos que nunca ouviram. Na época dos Beatles, na minha geração, ou antes mesmo da minha geração, o pessoal que era da época de 60,
Era muito comum escutar falar sobre Krishna, e no Brasil, mesmo em São Paulo, pelo menos, tinha muito Hare Krishna na rua. Hoje é raríssimo você ver alguém pregando na rua. É raríssimo aqui em São Paulo. Nos outros estados, mais difícil ainda. Então, hoje, a maioria das pessoas novas nunca ouviu falar a palavra Krishna, Hare Krishna, nunca ouviram. E como disse lá Acharya Maharaj, temos que pregar e falar para as pessoas, fale pelo menos Krishna. Porque a pessoa falando Krishna, ela já vai ter algum mérito. É namabasa, não importa. Se você anda de sika na rua e cabeça raspada, o homem, por isso que a Acharya Maharaj fala, o devoto tem que usar sika. O devoto não só sika, camuflada, fazer um coquinho, sabe, enrolar a sika, não, isso daí não tem... Falando nisso, minha sika soltou. Mas não é apropriado andar de sika solta. Mas, enfim, não é para esconder a sika. A sika é algo que faz parte do Vaishnavismo. Ela identifica quem é Vaishnava e quem não é Vaishnava. Não temos que escondê-la. E temos que raspar a cabeça, não somente usar a sika. A orientação de Srila Acharya Maharaj. Eu li uma aula dele hoje falando sobre o bigode. Tem um devoto que tinha um bigode grande, foi a aula de domingo passado, e ele fala para o devoto, por que você está usando esse bigode enorme? E aí o devoto fica assim, aí Srila Acharya Maharaj fala, esse bigode aí, você ganha alguma isenção de imposto do governo para usar esse bigode grande? Ele já falou isso também para quem usa o cabelo grande. Você ganha algum benefício de imposto do governo para usar esse bigode, esse cabelo grande? Claro que não. Aí o devoto arruma sempre uma desculpa. E Srila Acharya Maharaj já falou. Não temos que contestar o guru de hipótese alguma. Não temos que dar argumentos para contradizer o guru. O guru falou. Por que você está usando esse bigode grande? Tem algum motivo? Srila Acharya Maharaj fala. Aí ele fala assim, porque minha carteira, acho que, se eu não me engano, documento de identidade, alguma coisa assim. Tinha um documento dele que tinha foto com bigode, então ele tinha que usar o bigode. Ele quis argumentar com Acharya Maharaj que ele tinha que usar o bigode, e na hora, claro, o Srila Acharya Maharaj é um devoto puro, é muito inteligente. Né? Eu não conheço praticamente ninguém inteligente como o Srila Acharya Maharaj, não só a nível material, mas a nível espiritual. E aí, imediatamente, ele falou para o devoto, mude a foto do documento. Claro, então você vai usar bigode a vida inteira porque o seu documento está com bigode? Quis fazer um argumento para o guru para, tipo assim, não, eu tenho que ficar de bigode. Então, temos que seguir o que Srila Acharya Maharaj está falando. E ele fala, e quando você usa sika, você usa tilaka na rua, sim, por que não? Não é somente no templo. Srila Acharya Maharaj deu uma aula há um tempo atrás falando, por que você não usa, para um devoto, por que você não usa sika na faculdade, a tilaka na faculdade? Você tem vergonha? Se alguém perguntar para você, por que você usa isso, você fala, é minha religião, tem algum problema? Há algum problema? Todos têm que respeitar. Por que tem algumas religiões que os homens usam o cabelo com um nozinho? Eu não sei que tipo de religião é. Judeu. O judeu, ele usa... Tem uns que usam um chapéu preto, outros usam aquele kippah, né, que chama o kippah. O budismo, alguns raspam careca. Por que nós temos que ter vergonha de usar sika, tilaka e raspar a cabeça? A pessoa, quem convive com a gente, tem que aceitar isso, que nós raspamos a cabeça, os homens usamos sika. Faz parte da nossa religião. Quem é mais importante, a nossa religião ou o amigo que vai falar com você, ou o parente que vai falar alguma coisa? É o guru a pessoa mais importante ou são os outros? Temos que ter a consciência disso. Ah, mas eu posso perder emprego por isso. Já escutei também esse comentário. Você pode perder emprego, se Krishna quiser, ele vai fazer você perder emprego. Krishna domina tudo, nada acontece se Krishna não quiser. Se Krishna quiser, você raspa a cabeça com a sika, aparece diante da reunião
empresarial, lá naquela mesa que tem 50 pessoas, o presidente da empresa olha para você e fala, vou te dar um aumento, porque você raspou a cabeça. Se Krishna quiser, isso vai acontecer. Krishna domina tudo. Mas nós achamos, não, o meu chefe vai me mandar embora se eu não usar, se eu raspar a cabeça e usar a sika. Isso é a concepção material. Krishna domina tudo, ele faz o que ele quer. Se deixarmos o Guru feliz, Krishna fica feliz. E se você perder o emprego porque você raspou a cabeça, é o melhor para você também. Tudo que acontece é o melhor. Então não temos que ficar presos. Eu não posso aparecer na Avenida Paulista com aquele pessoal de roupa estranha, que eu já vi isso também. Eu não posso ir para a Avenida Paulista fazer um Harinama Sankirtan em qualquer lugar, porque é um pessoal estranho que está tocando um tambor, está tocando um sininho, todo mundo com aquela marca na cabeça. Não posso aparecer junto, porque se alguém me ver lá, eu posso perder o emprego, eu posso isso, eu posso aquilo. Então você tem vergonha do que você está fazendo? Se você tem vergonha de ser Gaudiya Vaishnava, abandone. Não podemos ter vergonha do que fazemos. Se você está casado com alguém e tem vergonha da sua mulher, abandone ela. Como que você vai ter vergonha de quem convive com você? Temos que ter a posição correta. Como que vamos ter vergonha do que temos, do que fazemos? Não temos que ter vergonha. A vergonha é o ego. O ego é a vergonha. Não queremos aparecer de tal forma. E é o ego, tudo o ego. Queremos ser o quê? Um ator de Hollywood, uma atriz de Hollywood, para a família toda ficar falando, nossa, olha minha filha, meu filho, é ator de Hollywood, ele ganhou o prêmio, ele ganhou o Oscar esse ano. É isso que queremos? Não, queremos agradar o Guru. A consciência de Krishna agradar o Guru. Então, ele já falou várias vezes, Shilacharya Maharaj já falou várias vezes, o devoto homem tem que raspar a cabeça e usar sika. Queremos agradar o Guru ou queremos agradar nossa mente? Srila Siddhartha Maharaj fala, o cabelo é a moldura do quadro. É a moldura do quadro, o cabelo. Então nós queremos o quê? Ficar mais bonitos? Para quê? Para a Maya atingir a gente e você querer desfrutar mais por causa da sua beleza? É isso que temos que ter a compreensão. Temos que ter essa compreensão. O que queremos? Se você quiser continuar no mundo material desfrutando, esquece tudo isso que Srila Maharaj está falando. Esquece tudo que ele manda o homem cortar o cabelo. Esquece que tem que usar sika, que tem que raspar a cabeça. Esquece que todas as mulheres também têm que usar a tilaka. Esqueça tudo isso se você quiser continuar no mundo material. E vai esperar ficar velho para fazer isso? Justamente foi isso que Srila Maharaj falou nessa aula. A velhice só atrapalha. Aquele negócio de melhor idade foi inventado por um trouxa, por um tolo, para enganar os outros mais tolos ainda. Melhor idade para quê? Para tomar remédio. É melhor idade para ter dor. A velhice é a melhor idade para ter dor, para tomar o remédio, para não ter vontade de fazer as coisas. Não tem nenhum benefício na pessoa. Por isso que Krishna, ele é um garoto. Krishna não é um velho. Não é aquele Deus que alguns falam que fica em cima de uma nuvem. Tapasi Maharaj, Shripad Tapasi Maharaj sempre falava isso. Krishna não é aquele senhor em cima de uma nuvem, barbudo, que fica atacando raios nos pecadores. Não, Deus não é assim. Deus é um jovem, eternamente jovem. Por que ele vai ser um eterno velho, se não tem nenhuma vantagem em ser velho? Então temos que ter essa compreensão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixe-me ver se terminamos aqui o texto. Se não terminamos, saiu de novo do ponto. Eu acho que terminou, sim. Eu vou no finalzinho para ver. Veja só, a idade vai chegando até a memória vai embora. Então, a idade é ruim para tudo. Não adianta querer falar que é a melhor idade, porque eu provo que não é.
dando apenas por uma coisa: venha conosco e cante Krishna. Nós apenas imploramos a todos: por favor, diga apenas Krishna. Por favor, pratique a consciência de Krishna. Isso é tudo o que oramos a eles. É preciso entender isso. Estou pedindo a todos vocês, por favor, preguem mais e mais. Já tínhamos lido, mas veja só como é arranjo. Eu não lembrava mais, mas tinha que reforçar esse finalzinho. Preguem mais e mais, é muito importante e é o que Srila Charan está pedindo para nós. Então, não há outra forma de servir, não há outra forma melhor de servir do que a pregação. Tudo é importante, mas a pregação é o mais importante que podemos fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aqui presencialmente. Hoje temos Mathuranath Prabhu, Jana Videvidasi e o Juliano novamente, os três aqui, os três guerreiros que estão sempre aqui no templo e são novos. Então, eles não tinham escutado ainda essa aula, porque Srila Acharya Maharaj, na verdade, falou isso domingo passado, mas eles estão fazendo isso já há um tempo. Creio que são os mais novos da missão. Aqui, pelo menos em São Paulo, são os mais novos, Mathuranath Prabhu e Jana Videvidasi. Eu acho que, deixa eu pensar, eu acho que não tem nenhum devoto mais novo do que eles aqui em São Paulo. Aqui no Brasil, na verdade. E o Juliano é um simpatizante, e creio que o mais novo também, de simpatizante por enquanto. Então, eles estão seguindo já a orientação de Srila Acharya Maharaj, antes de Srila Acharya Maharaj falar isso domingo. Eles não estão esperando para desfrutar dos sentidos, do corpo. Hoje é sábado, eles podiam estar como a maioria da geração deles. O Juliano tem 21 anos, o Mathuranath acho que tem 26, a Janavi não sei, mas mais ou menos isso. Ela é novinha agora, então ela permite que fale a idade dela, porque o idoso também, alguns idosos não permitem que falem a idade. Ele quer esconder até a idade. Ele esconde as rugas com plástica. Ele esconde a falta de massa muscular com silicone. Ele ou ela. E aí também quer esconder a idade. Isso é uma coisa absurda. É Maia entrando totalmente. E a Janavi Devidasi tem 25 anos. Então, na verdade, o pessoal da idade deles está onde hoje, agora, nesse momento? Bebendo, comendo carne, fazendo sexo ilícito, jogando. Enfim, quebrando as regras e regulamentos. E eles não. Além de não quebrar as regras e regulamentos, também não adianta somente não quebrar regras e regulamentos e não servir Deus. Também não adianta isso. O vegetariano, Srila Govinda Maharaj fala, existem vários animais vegetarianos. A maioria dos animais são veganos. O animal, na verdade, ele só toma leite da sua mãe. Mamífero, claro, né? Não existe nenhum animal que toma leite depois da fase de amamentação. Somente o ser humano. Temos que tomar leite, sim, quando vem do altar. Quando Krishna aprova antes. De outra forma, não. Então, temos que ter essa concepção. Senão teremos uma consciência animal. O animal quer desfrutar o tempo todo. O ser humano também quer desfrutar o tempo todo. Mas quem tem a consciência de Krishna, quem está no caminho da consciência de Krishna, vai ter o prazer? Sim, claro que vai ter o prazer. Então, Mathuranath Prabhu, a Jana Videvidasi e o Juliano agora, apesar de ainda não estar iniciado, ele está sentindo mais prazer em vir aqui do que sair com um amigo ou ficar vendo Netflix, sei lá o que ele fazia se ele não estivesse aqui. É o gosto superior que está entrando neles. E isso é muito importante. Nessa idade já eles estão com gosto superior. Superior a quê? Ao desfrute dos sentidos. Claro que depois eles vão também gostar aqui da prachada. Mas é prachada. Não importa, é prachada. Ainda estamos no nível, não estamos no nível de Raghunatha Das Goswami. Não estamos no nível de Gorakshora Das Babaji Maharaj, que comia, Raghunatha Das Goswami comia a prachada, que já estava azeda. Ele lavava
e punha sal e comia. Por quê? Porque ele não estava comendo comida, ele estava honrando Prachada. Gorakshora Babaji Maharaj comia somente arroz. Ele não cozinhava, ele deixava 3 dias na água para amolecer e ele comia. Mas eu garanto que se você deixar 3 dias o arroz na água, não vai ficar molinho. É comestível, mas não é molinho. E somente arroz ele comia. Nós estamos nesse nível. Então, quando nós honramos Prachada, claro que nós gostamos. Mas não importa, pelo menos é Prachada. E eles estão aqui fazendo isso, devoção a Deus. Servindo o Guru, porque o Guru fica feliz de saber que eles estão aqui. Amanhã teremos também a live pelo Zoom e nós transmitiremos pelo Facebook e Instagram da aula de Silachara Maharaj. 10h40, 10h50 ele entrará amanhã. E ele fica feliz de ver os devotos aqui. Ele fica muito feliz, ele olha um por um, ele olha na tela do computador, ele fica olhando, procurando. Ah, ele está perdendo tempo? Não, ele não está perdendo tempo. O Guru nunca perde tempo, é serviço devocional. Tudo que o Guru faz, um Guru genuíno, é serviço devocional. Se um Guru lê o jornal, é serviço devocional. Qualquer coisa que o Guru faça é serviço devocional. E ele gosta de ver o devoto. E ele vai gostar mais ainda de ver o devoto que está com a cabeça raspada. Ele vai gostar mais ainda de ver o devoto que está com uma roupa devocional, porque ele já deu essa aula também. Mas poucos seguem o que o Guru fala. Ele já falou, o uniforme do Gaudiya Vaishnava, o homem é kurta e dhoti, e a tilaka também. A tilaka é como se fosse o revólver do policial, ele falou em certa aula. E a mulher usando sari, ou gopi dress, né, que chama, o outro tipo de roupa. Ele gosta de ver o devoto com uniforme. Ele já deu essa aula também. Então temos que ler os livros do que o Guru fala para saber o que ele quer. Temos que assistir às aulas do Guru. Se não sabemos o que o Guru quer, o Guru é o médico da nossa alma. Como que vamos fazer? Seguir a receita do médico, se não sabemos qual é a receita. Você conhece um médico, mas você não sabe o que o médico prescreveu. Que adianta conhecer o médico? Temos que saber o que o médico quer para curar a nossa doença da alma. Para curar a nossa doença. É extremamente importante saber. Não precisamos ler os Vedas, os Upanishads, o Mahabharata, os Puranas, o Vedanta Darshana, o Śrīmad Bhagavatam. Temos que escutar as aulas dos gurus, porque o guru já dá tudo mastigado para nós. As escrituras são importantes, sim, desde que tenha um Vaishnava orientando. Por isso os livros de Srila Siddhar Maharaj, os livros de Srila Govinda Maharaj, os livros de Srila Acharya Maharaj, os livros que foram escritos por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada podem ser lidos, devem ser lidos, porque são aulas ou escritas de próprio punho. Então, não há problema algum. Agora, ler escrituras que não temos o sukriti, o mérito espiritual para compreender, não é apropriado ler sozinho. Temos que ler com Vaishnava ou com o próprio Guru lendo. Se alguém tiver alguma pergunta, faça. Aqui presencialmente também pode fazer, Juliano. Não tem perguntas hoje? Jana, Vinão? Mataranati, não? Aqui também pelo online. Ah, o Ivo está assistindo, o Ivo Júnior, ele fala aqui. Amanhã eu vou tentar ver a live com o Guru. Isso é excelente, Ivo. A melhor coisa que você pode fazer amanhã, das 10 a 1 mais ou menos, é assistir a live. Não só a aula do Guru, porque começaremos, claro, a aula do Guru é a principal, mas começaremos com as canções, a oração Vandana, depois as canções glorificando o Guru, os Vaishnavas, o Panchatattva, depois escutaremos a aula do Guru e depois terminaremos com o Arati, que é um dos processos devocionais, Archana.
Então, a melhor coisa que você ou qualquer outra pessoa pode fazer amanhã, das 10 a 1, é ligar o Facebook ou o Instagram e assistir no Templo de São Paulo, ou, de repente, pegar outro programa, claro, devocional também. Né? Nós não somos exclusivos, tem outros programas nesse horário, mas a melhor coisa que você pode fazer é escutar sobre Deus. Na aula, participar do Arati, cantar junto conosco. Então, muito bom, Ivo, você está com esse intuito. E você fala que vai tentar, não temos que tentar, temos que conseguir. O nosso objetivo não é tentar. Temos que tentar. Mas não somente tentar. Temos que fazer. Uma vez eu escutei de um sannyasi, de um monge também falando, você tem que fazer o possível e o impossível. Temos que fazer o impossível, porque Maia vai nos pegar. Maia vai falar, hoje não foi possível, amanhã você consegue. Isso é a mente. Maia vai atingir somente a minha de todos. Eu tinha um professor na faculdade também que ele falava, veja só como o mundo material também é importante, né? Você pegar algumas analogias e fazer alguns exemplos. Eu tinha um professor na faculdade que o mesmo que falou, olha só que incrível, o mesmo professor que falou sobre o negócio do atleta, de ser um campeão ou não, foi o mesmo, era um professor de atletismo, ele já abandonou o corpo. Mas ele falou também, você tem que programar, na verdade, por exemplo, a corrida, uma analogia. Você programa correr 10 quilômetros hoje. E aí, no meio da corrida, ou no início ou no final, a mente vai colocar uma dor em você. Olha só como a mente é poderosa. Ela vai colocar uma dor em você, no seu corpo. A mente também é o corpo, né? Mas ela vai pegar e mandar a mensagem para você. Ah, está doendo o joelho, ou está doendo o tornozelo, ou está doendo minha coluna. Vou parar. E aí você fica naquela. Aconteceu muito com isso. Muito quando eu treinava. Aconteceu muitas vezes. Aí a mente fica, você está cansado, está doendo o joelho, está doendo a coluna. Aí a inteligência fala, não, continua. A inteligência fala, continua. E Krishna fala no Bhagavad Gita, a inteligência domina a mente. E a mente domina os sentidos. Então isso acontece na parte física. Na parte espiritual ainda temos Maya, tentando nos tirar da devoção. Então, quando falamos, vou tentar, Maia já viu que tem um buraco para entrar. Se você falou, vou tentar, a Maia falou, eu tenho como tentar tirar ele da devoção. Se você falar, amanhã vou assistir, Maia já vai ficar preocupada. Ela vai falar, nossa, ele tem convicção que amanhã ele vai conseguir. Tentar é uma dúvida. E Maia sabe tudo. Maia está vendo tudo. Então, quando você fala, vou tentar, Maia fala, eu vou conseguir não fazer, eu vou conseguir fazer com que ele não veja. Ela vai colocar alguma coisa, um parente seu vai te chamar, tua mulher, se você é casado, teu filho vai arrumar alguma coisa, algo vai acontecer justamente no horário da live. Porque é Maia viu que você falou, vou tentar. Isso é importante nós falarmos amanhã eu vou conseguir, amanhã eu vou ao templo. Não, eu vou tentar ir ao templo, amanhã eu vou ao templo. É uma afirmação. A mente é muito poderosa e Maya é mais poderosa que a mente. Então temos que usar sempre a inteligência. A inteligência fala, eu vou. Amanhã eu vou levantar cedo, vou tomar banho, passar tílaka, colocar roupa devocional, vou abrir o altar, vou cantar com todos na live. É assim que temos que ter a convicção. Eu vou fazer. Mas não importa, Ivo, você pelo menos falou que vai tentar. Mas eu espero que você consiga, realmente. Então, você pergunta se o Guru faz aula em português? Não, ele não fala português, ele fala inglês também, além do bengali. Mas toda essa aula que a gente fala agora, durante a semana, o que estamos lendo hoje, a aula que lemos hoje, é a transcrição da aula dele em inglês
aí nós traduzimos para o português e damos a aula durante a semana. Mas a alma não tem idioma para a alma entende todos os idiomas. O nosso intelecto não entende. Você pode ficar 2 horas, que é mais ou menos o tempo de aula dele, 1h30, 2 horas, depende do dia. Você fica lá escutando e fala, nossa, não estou entendendo nada. Mas isso é a mente que está falando. Não estou entendendo nada. O seu intelecto fala, não estou entendendo nada. Vou desligar. Vou fazer outra coisa. Mas a alma entende. A alma não tem idioma para a alma. A alma entende russo, a alma entende sânscrito, entende bengali, inglês, o que for. Então, não importa, e nós não estamos interessados no intelecto nem na mente. Se a tua alma pegar alguma informação que o Guru falou durante a transmissão, que seja 2 horas de transmissão, alguma coisa, você já ganhou muito naquele dia. A alma entende. Mas o nosso intelecto gosta, claro, de saber o que o Guru está falando. Então não se preocupe, porque durante a semana nós lemos a aula dele do domingo transcrita. Hoje o que lemos aqui e comentamos foi sobre a aula da semana passada, domingo passado. Creio que foi dia 20, domingo. Então amanhã é 27, então amanhã teremos outra aula. Mas assista, não importa que você não entenda o idioma, assista. Eu agradeço a todos que participaram conosco, deram a associação para nós aqui do Templo de São Paulo. Hoje, então, presencialmente, como eu já falei, Mathuranath Prabhu, Jana Videvidasi e o Juliano. Temos aqui também o Vijaya Prabhu assistindo. O Ivo Júnior também está conosco assistindo. E a Doia Moe Devidasi também está assistindo conosco. Eu agradeço a todos que participaram do Sadhusanga. Amanhã, então, não esqueçam, amanhã teremos o programa com início, o programa aqui do Templo de São Paulo, com início às 10 horas da manhã, 10h40 mais ou menos, a aula de Silachar Maharaj. E à noite faremos o programa normal às 19 horas. E não esqueçam, sexta-feira que vem, dia 1º de ano, muito importante, o aparecimento de Srila Govinda Maharaj, um dia extremamente auspicioso para nós. Vyasa Puja, vamos fazer aqui no Templo de São Paulo às 10 horas da manhã. E quem quiser comparecer, tem que me avisar que virá. Tá? Por favor, avisem, não venham sem avisar, não custa nada avisar, para que nós possamos organizar da melhor forma possível. Dandavat Pranam a todos. Até amanhã às 10 da manhã, uma boa noite e honrem Prachada.